Olá, seja bem-vindo ao canal do Instituto do Bem Comum. Eu sou Gabriel Schulli e esse é mais um vídeo da série Redescobrindo a Política. Você muitas vezes deve ter escutado que as pessoas boas devem estar nas instituições, que elas devem ocupar os espaços, que devem procurar preencher aquelas lacunas onde o mal está, então as pessoas boas entram lá para fazer o bem. Devemos afundar o mal em abundância de bem. Mas o que isso quer dizer? Será que já refletimos sobre, de fato, se isso é eficaz? Então, nós sempre estamos criticando as instituições, criticamos as instituições políticas, criticamos o judiciário, criticamos o exército, até mesmo a igreja, muitas vezes criticamos as universidades, falamos dos problemas que existem lá, de algumas concepções erradas de mundo que estão sendo passadas, de alguns meios errados ou por não serem eficientes. Pensamos, será que se eu estivesse lá eu faria melhor? E muitas pessoas de fato buscam estar lá. Não, eu entendo que isso e aquilo está ruim, mas eu vou entrar lá e tentar fazer bem. Porém, será que eu obterei sucesso nessa empreitada? Será que eu já refleti o suficiente sobre isso? Então, pensando assim, vamos ocupar as instituições. O que seria uma instituição de fato? Primeiro, nós devemos pensar nas instituições reais, não no conceito de uma instituição. Nós não devemos pensar. Uma coisa é o conceito de universidade, por exemplo, e outra é a universidade X, a universidade Y. Aquela universidade vai ter uma estrutura que ela funciona de um jeito ou de outro. Você pode pensar no governo, existe o governo X e o governo Y. De modo geral, eles têm uma estrutura padrão que funciona e é replicada. Mas assim, pensar em instituições de modo abstrato, pensar no conceito que se refere àquela organização que eu estou falando, dificulta a compreensão. Fazendo um parênteses aqui, vamos trazer um exemplo de transformação institucional que aconteceu ao longo da história. Mais do que talvez uma transformação de uma instituição específica, uma transformação de um sistema de instituições que no fundo veio a ser uma transformação de civilizações, de cultura, de mentalidade. Por exemplo, quando surgiu o cristianismo, passado ali, quando Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus, os apóstolos se dispersaram pelo mundo e foram pregando para as pessoas. Assim, os cristãos eles foram um pregando para o outro, estavam com o objetivo de levar o evangelho aos demais. Eles não estavam necessariamente pensando, vou entrar nessa instituição, vou transformar a civilização a partir do exército, vou transformar a civilização a partir do judiciário, enfim. O que eles foram fazendo? Foram tratando as pessoas. Chegou um tempo que os cristãos estavam no exército, os cristãos estavam nas estruturas de poder, tanto que, chegando ali o Edito de Milão, com Constantino, o cristianismo para de ser uma religião underground, uma religião perseguida e vai ser uma religião que é aceita pelo Império. Posteriormente, se foi avançando, chegamos lá no Edito de Tessalônica, que o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. Mas isso a gente precisa pensar. Então, de fato, o cristianismo levou alguns anos para ser de uma religião desconhecida, perseguida, para ser a religião oficial do Império Romano. Então, o que aconteceu? Os cristãos foram, aos poucos, tomando seus espaços e mudaram a estrutura do Império. O que acontece? O Império Romano ele estava constituído em algumas visões de mundo, que não eram compatíveis com o cristianismo. Ao final do Império, você via ali que tinha a visão cristã de mundo, concorrendo com a visão bárbara, concorrendo com aqueles resquícios clássicos e às vezes até algum helenismo, algumas novas visões que vinham de derivações do mundo clássico. Por exemplo, a filosofia cínica, o ceticismo, o próprio epicurismo. E essas visões elas não eram próprias daquela base inicial do Império Romano. Estava muito focada na filosofia clássica, até mesmo no estoicismo. Tem alguns imperadores que eram estoicos e tudo mais. Mas o que eu quero dizer com isso? Então, assim, eram visões de mundos concorrentes. E o que aconteceu com o Império na sequência? O Império ruiu. Pelo menos o Império do Ocidente. E o que aconteceu? Aquela parte helênica, aquela parte bárbara, em certa medida, culturalmente enfraqueceu. Quem que sobrou, de fato, como força civilizadora? O cristianismo.
né? Os cristãos lá no começo eles vieram construindo as próprias instituições também, né? A gente vê a própria igreja, né? Você tinha algumas instituições de caridade, de ajuda mútua, uma rede, né, de apoio, né, que em certa medida era das catacumbas e depois passou a ser oficial do Império, né? Mas isso foram novas instituições. E essas instituições sobreviveram depois, né? Como a gente vê, por exemplo, os mosteiros, né? Com o tempo surgiram os mosteiros, que eram núcleos de vida cultural, núcleos de educação, né? Que mantinha a fé, que propagava essa cultura cristã, né? E esses mosteiros, eles eram referências. Então, os reis bárbaros, né? Os patrícios que sobraram, né? Que tinham suas fazendas lá, eles iam até os mosteiros para educar seus filhos. E ali foi formando uma nova civilização. É claro, essa civilização com o tempo foi se transformando, né? Juntou alguns elementos bárbaros, juntou alguns elementos romanos com a visão cristã de mundo, né? E então, assim, aquelas instituições que eram condizentes com a visão cristã, em certa medida elas permaneceram. Outras foram sendo moldadas e outras ruíram e acabaram. Então, assim, a gente pode ter, digamos assim, chegou num ponto, não talvez o ápice civilizacional, mas chegou num ponto que as civilizações cristãs foram divididas por toda a Europa ali com Carlos Magno no século IX, né? Por volta do ano 800 ali. Então, assim, ali a Europa se tornou um continente cristão. Bom, então, outra transformação institucional sistêmica, que eu vou trazer como exemplo aqui, nós podemos pegar várias, assim, mas eu vou pegar essa como um exemplo, né? Peguei a ascensão do mundo cristão católico para depois, quando ele foi ruiu em certa medida, se fragmentou, né? Começou a se fragmentar. Nós temos ali o momento ali pelo século XIV, né, com o advento do nominalismo, com a sua propagação pela Europa, né, nós vemos uma nova visão de mundo surgindo. O nominalismo, o que é? Ele é uma filosofia que diz que os universais não existem. O que existe é apenas o individual singular. Por exemplo, não existe o conceito de ser humano. Não existe o ser humano no sentido universal, a essência do ser humano, né? O que existe isso? Eu, você, o Márcio que está aqui nos assistindo, as pessoas que estão passando ali na rua, o João, o José. Nós pegamos esses elementos comuns, que são similares, né, e chamamos de ser humano, de homem, de mulher, né? Então, assim, não existe o homem enquanto conceito universal, né? O conceito universal é simplesmente uma forma que nós damos o nome. Assim entende o nominalismo, né? Então temos assim, o principal expoente dessa filosofia seria o Guilherme de Ockham, né, que foi um frade franciscano que propagou essa visão por toda a Europa, né? Ele teve primeiro um contato na universidade, né, ali também com os franciscanos no primeiro momento. Claro, ele teve influências, tal, mas não vamos entrar aqui porque seria muito complexo, mais uma questão de história da filosofia. Estamos falando da transformação institucional, né? Primeiro houve uma mudança ali na ordem dos franciscanos, né, dessa visão de mundo, que foi propagada para a universidade, e depois da universidade, a formação de teólogos foi para a igreja. E também o próprio Ockham, ele foi um ativista que propagou essa visão para o Estado, né? O imperador Luís da Baviera, ele comprou a causa de Ockham, né, que Ockham até ia ser tido como um herege, alguma coisa assim, excomungado. E aí ele conseguiu fugir com a corte do Luís da Baviera para o castelo dele lá. E o Luís da Baviera falou assim, ó, eu defenderei você com a minha espada e você me defenderá com a sua pena. Então, assim, o Ockham fez uma apologia dessa visão de mundo, também tentando defender a visão do Luís da Baviera, que era o imperador ali que foi eleito imperador do Sacro Império Romano Germânico, e o Papa teve um problema com o Papa João XXII, que quis destituir ele. Mas enfim, isso é outra história. O que nós podemos ter aqui como exemplo é a questão de como Ockham foi propagando isso daí. Então ele esteve na igreja, né, com os frades franciscanos, na universidade e com as entidades políticas, né? E aí o que aconteceu? O nominalismo foi propagado, e a partir do nominalismo, né, podemos em outros vídeos falar disso, mas veio o protestantismo, por causa da questão da individualidade, né, da individualidade da fé, né, não ter a igreja, essa visão hierárquica da tradição, mas a questão do indivíduo da relação com Deus, né, a questão do individualismo ali. E existe mais um ponto que precisamos ter, que é a questão, como o nominalismo ele está muito focado
no singular, ele acaba olhando, não termos universais, então ele acaba olhando muito para os pontos da realidade. Essa questão do individual também e da vontade, tem um desenvolvimento dessa ideia que passa por John Locke, mas ele vai focar muito na questão da propriedade. E isso veio também desenvolver o conceito do sistema financeiro de hoje. Então, assim, a partir de uma ideia que foi propagada, que foi tanto para a religião, para a educação e para a política, ela criou um sistema institucional, que depois veio se desenvolver na Inglaterra, parte na França, e depois propagou para os Estados Unidos, e hoje é basicamente o mundo que a gente vive, ele é pautado em conceitos nominalistas. Então, nossas instituições, muitas vezes, são nominalistas. O que eu quero trazer aqui com isso? Então, vamos pensar. Onde é que está o elemento principal que sustenta as instituições? São na visão de mundo. As instituições existem com uma finalidade. E essa finalidade vão dar os valores, a sua legitimidade, a sua razão de ser. Então, quando a gente fala, eu vou em tal instituição, essa instituição, ela tem uma visão de mundo que a sustenta. E essa visão de mundo ela não está só nessa instituição, mas ela permeia várias instituições. Então, quando a gente quer adentrar nesse sistema, vamos tentar entender, para mudar uma instituição, a gente precisa ver quais são os elementos do mundo que a sustentam. Depois a gente precisa ver que essas instituições existem também os hábitos que se consolidam, as regras que vão sendo criadas, o dia a dia ali dentro, que talvez não falei tanto detalhes disso daí, mas, por exemplo, a prática cristã ia consolidando os costumes cristãos. Os valores cristãos se transformavam em costumes, em hábitos cristãos. O nominalismo também foi gerando essa questão da vontade e tudo mais, foi se consolidando em hábitos específicos. A questão própria do empirismo, que você precisa testar as coisas para ver se é verdade ou não, isso daí também foi se consolidando nas universidades e tudo mais, foram criando hábitos. E outro ponto que a gente precisa ter também é que as instituições, então, elas são sistemáticas, elas se encadeiam uma na outra. Uma legitima a outra, que sustenta, Isso é importante, que dessas ideias, elas vão, por exemplo, a universidade, ela formava os teólogos, e esses teólogos iam para a igreja. Depois eles iam para as ordens, e essas ordens confessavam os reis e tudo mais, e assim foi formando também os políticos. Então, assim, você vê que existe um sistema encadeado. E também, a exemplo de tanto Constantino, que foi lá e colocou o cristianismo lá como uma religião aceita no Império Romano, principalmente pela influência que ele teve da sua mãe, existe o elemento pessoal, da pessoa, a virtude daquela pessoa, a capacidade de liderança. Não estou falando só virtude no sentido bom, mas às vezes as competências dela que levam a fazer isso. Por exemplo, você pega o imperador da Baviera, ele abraçou a ideia de Ockham e foi propagar aquilo lá. Depois, for pegar outras transformações, por exemplo, Carlos Magno também abraçou a visão cristã de mundo e foi tentando levar isso daí para a Europa como um todo. Então existe o elemento pessoal de liderança. Então, assim, esses exemplos são só para ilustrar um pouco de como que as instituições vão se transformando. Se eu penso, eu vou entrar numa instituição, vou lá propagar o bem, eu quero, sei lá, se a instituição é corrupta, eu vou transformar ela. Eu vou entrar na política agora e vou mudar. Agora eu vou para a universidade, vou ser um bom professor, vou fazer toda essa transformação. Então a gente precisa entender se isso é capaz, se eu sou capaz, se isso é possível. Então assim, vamos separar as transformações institucionais em 3 elementos. Primeiro, existe aquela mudança que a gente está falando aqui principalmente, que acho que é talvez o mais comum, que é você entrar na instituição e mudar ela gradualmente. Eu entro lá, vou transformando tudo, desencadeando, e ela vai sendo mudada por dentro. Existe outra possibilidade que é criar novas instituições. Como os cristãos estavam no Império Romano, eles entraram nas instituições existentes, nas organizações que tinha lá, mas também foram criando as suas próprias organizações, suas próprias entidades. Então, assim, existem essas novas instituições que estão pautadas em outros valores, outra visão do mundo. E existe aquela transformação que vem top-down, de cima para baixo. Tem uma liderança que assume o topo daquilo e acaba transformando. Então, vamos pensar nessa primeira mudança. Eu estou lá dentro. Eu preciso saber quais são os valores que sustentam aquela instituição. Quais são a visão de mundo propriamente dita, até a visão dos conceitos filosóficos que estão embasando aquilo lá. Eu preciso pensar quais são os hábitos que as pessoas desenvolveram ali dentro, quais são parte da estrutura, quais são secundários, podem ser passíveis de transformar. Por exemplo, uma instituição que é corrupta.
Talvez se você pôr pessoas honestas lá vai transformar. Mas não necessariamente você vai conseguir mudar a finalidade daquela instituição. Né? Talvez ela foi concebida com um propósito e toda aquela estrutura burocrática, jurídica que está ali dentro você não transforma. Mas talvez o hábito da corrupção você pode acabar. Então, isso você precisa entender. O que você quer fazer ali dentro? Também precisa ver, essa instituição se transformando, ela se sustenta nesse sistema existente? Ou ela vai ruir, vai ser atacada desse sistema institucional? Então, são elementos a se pensar. E outro ponto também, assim, eu como pessoa, como liderança, eu sou capaz dessa empreitada? Eu tenho a virtude necessária? Será que eu tenho conhecimento para fazer isso daí? Será que eu entrando ali dentro, eu não vou me adaptar aos hábitos ali existentes? Será que eu conheço a visão do mundo, onde é que pode ser transformado ou não? Ou eu estou só usando isso aí talvez como uma desculpa para eu arrumar um emprego, né? Uma instituição tal que é mal vista por as pessoas, mas eu vou lá, eu vou transformar e tal. Então, preciso ter consciência. Arrumar emprego é justo, não tem problema, sustentar a família, né? Às vezes você não vai fazer nada de errado, mas assim, você precisa entender o que você quer fazer. Se você de fato entra como alguém que vai transformar tudo, ou se você simplesmente vai sustentar a tua família e a partir disso tirar outros bens, né? Se eu quero criar novas instituições, o que eu devo fazer? Né? Primeiro, isso não é uma tarefa fácil. Né? Você precisa ter uma capacidade de mobilização, você precisa arcar com os custos disso, você precisa atrair as pessoas, e você precisa garantir que isso tenha a finalidade correta e que isso tenha uma constância ao longo do tempo. E as instituições têm muito algo que se consolida ao longo do tempo. Né, que vai sendo essa transformação, essa adaptação, essa consolidação, né, porque não é só, eu falei muito aqui das ideias, mas existe o entorno do mundo que a gente existe, né, que vai afetando também. Então, por exemplo, a questão da tecnologia, né, que temos hoje. Hoje em dia nós temos a internet. Você pode mandar uma mensagem para qualquer pessoa do mundo e em 10 segundos ela pode ver essa mensagem. Na Idade Média, no tempo antigo, não existia isso. Então, instituições que se pautam em comunicação rápida não eram possíveis naquele tempo, hoje são. Por outro lado, as pessoas estão dependentes da comunicação rápida. Né? Então, assim, havia instituições que se pautavam em uma comunicação lenta, que demorava para acontecer, então por isso que elas se organizavam e tudo mais. Então, assim, só um exemplo, né, de coisas que podem acontecer, né? A questão do transporte e tudo mais. São elementos tecnológicos que também impactam nas estruturas institucionais. Né? Então, assim, quando eu quero pensar se eu vou fazer uma nova instituição, vamos criar um novo sistema institucional, vamos tentar criar um movimento que vai mudar tudo isso daí, o que acontece? Eu preciso também olhar para o meu contexto, né, para a minha realidade. Não adianta você replicar o modelo que existiu em um ano, tentar recriar ele. Então, a gente precisa entender, né? Para transformar ela é difícil, né? Precisa de uma capacidade de mobilização, né? Uma coisa era o cristianismo criando novas instituições, porque era uma ideia da salvação na vida, Cristo, né? E aí tinha a igreja que era o corpo de Cristo ali, né? Com seus membros, né, humanos que estavam ali atuando. Então é muito mais fácil as pessoas se moverem do que uma ideia ali, vamos mudar o Brasil, né? Às vezes mudar o Brasil é um conceito abstrato, as pessoas não entendem nem mudar o quê? Então tá, eu mudo isso, mas o outro muda ao contrário, né? Então assim, precisa ter uma visão clara do que se quer fazer. Outro ponto também é a questão para mudar essas instituições, elas têm algo que sustenta, elas têm recursos, né? Por exemplo, as pessoas estarem trabalhando nelas, elas precisam pagar as próprias contas. Não é uma questão monetária, é uma questão de sobrevivência, né? As pessoas precisam comer, precisam se vestir, morar. Se começa a ser muito difícil isso daí, só pessoas heróicas que vão estar atuando nessa nova instituição que você pensa criar. Então, assim, essa nova empreitada de criar novas instituições não é tão simples, né? Ela é complexa, não é qualquer pessoa que vai transformar. E, por exemplo, a gente tem a questão também do tempo, né? Como é que isso vai atuando. As instituições, com o tempo, elas vão se aperfeiçoando. Tem todo um processo histórico que aconteceu que ela se aperfeiçoa. Né? Uma nova instituição, muitas vezes, você cria com um fim e daqui a uns anos ela vai estar diferente, né? Por mais que tenha tido sucesso. E outro ponto, então, para fazer uma transformação institucional, é o top-down. Né? Alguém de cima vai lá e muda tudo. Muitos missionários cristãos iam para o mundo, convertiam um rei, e o rei tentava converter todo o povo. Né? Ele mudava, agora a religião oficial é isso, e vamos mudar aqui. Então, assim, isso daí
principalmente no Brasil, a gente gosta muito dessa ideia de vai lá um cara, fodão, que chega lá e muda tudo e ele vai resolver, né? Leva no peito, chama pro pai que o pai resolve, né? A ideia é assim, o Brasil tem muito isso. Isso é possível, em certa medida né? Nós temos exemplos históricos disso, né? O próprio Carlos Magno fez isso, Napoleão fez isso, né? Um exemplo do Constantino que a gente falava aqui fez isso. Então, assim, existe uma pessoa que tem consciência da transformação que ela quer fazer, ela tem essa capacidade de liderança e sabe que, sim, essa mudança muitas vezes vai se chocar com o sistema institucional vigente. Ela precisa ter essa força para aguentar essa pancada. Então, o sistema institucional está ali consolidado. Você chega e vai tentar mudar, não é só uma instituição que você muda, você tem que mudar toda uma cadeia. Aí, para isso, tem que ter pessoas que aderiram também, né? Então, assim, você pode mudar uma instituição, mas em paralelo tem que ter, talvez, outros sistemas que vão manter aquilo de pé, né? Essa transformação que ela perdure no tempo. Então, assim, pensando, né? As possibilidades de transformação institucional no mundo. Eu quero fazer o bem, né? Eu quero mudar as instituições, quero mudar a política por dentro e tal, né? Essas possibilidades. Aí a gente precisa entender. Então, primeiro, qual o tipo de mudança institucional que eu quero fazer? Como é que eu vou agir nisso? Eu sou capaz, eu compreendo a visão do mundo? As outras pessoas que estão lá vão compreender? Eu tenho essa capacidade de persuasão? Ou existe mais pessoas, né? Uma coisa, sei lá, uma KGB, ela quer transformar uma instituição ali. Ela tem pessoas treinadas, tem uma estratégia, ela vai atuar ali. Outra sou eu lá, feliz da vida, que chego lá e falo, agora eu vou mudar tudo, né? Vou fazer o bem, as pessoas vão agir de forma correta aqui, vou fazendo, vou mudando. Então, assim, é bem diferente isso, né? Então, a gente precisa também pensar, assim, vamos fazer novas instituições, pô, é legal, mas é uma tarefa muito complexa, né? Então, assim, precisa de uma ideia muito forte, pessoas e virtudes, precisa de mobilização, recursos, né? Ou então a pessoa chega lá, vou assumir o poder, que eu chegando no poder eu mudo tudo. Uma coisa é a tua caneta, outra essas pessoas vão obedecer o que você escreveu com a tua caneta. Então você precisa ter essa consciência. São João Paulo II falava de uma questão que são as estruturas de pecado, né? Que são pecados que vão se consolidando na sociedade e eles se perpetuam. Por exemplo, existem vícios que eles vão se propagando no local. Você chega lá, né, são hábitos que estão consolidados, que eles incentivam que aconteça aquele vício. Muitas vezes, nosso próprio sistema financeiro, ele incentiva que as pessoas estejam endividadas, estejam consumindo além do que elas precisam. Né? Por quê? Porque é a forma que ele se sustenta. Né? O sistema socialista também, ele precisa suprimir as liberdades das pessoas, porque se as pessoas tiverem liberdades, elas vão se destacar, vão querer mudar aquilo, elas vão querer a livre iniciativa. Então, assim, são estruturas que estão consolidadas em certos pecados. Então, assim, né, a gente precisa ter essa consciência do onde é que a gente está pisando. Né? Então, voltando à ideia inicial, precisamos ocupar as instituições para transformá-las? Eu diria sim. Mas quais instituições? Qual tipo de transformação? Também não pode se iludir. Né? A gente, às vezes, o bem é custoso. Muito mais fácil fazer o mal do que o bem, muitas vezes. Então a gente precisa conhecer também a nós mesmos, né, o ambiente que a gente está. E para isso, eu quero fazer essa transformação, é uma empreitada heróica. Então você tem que ter virtude, tem que ter estudo, né, e ter mais pessoas também. Né? Uma mudança nessa linha não se faz sozinho. Uma coisa é mudar ali a empresinha do bairro. Né? Eu comprei a empresinha, eu entro lá, mudo, né? Sei lá, a empresinha fazer a coisa mal feita, eu vou lá e faço. Outra é você mudar a política. É muito difícil. Porém, existem dificuldades, mas não é impossível essa mudança. A gente vê ao longo da história que muitas mudanças aconteceram. Né? Muitas pessoas se organizaram em torno de mudanças, né? Mudaram instituições desde por dentro. Geralmente isso acontece, né? Mudar por dentro, criar novas instituições e também aquela mudança top-down, elas acontecem em paralelo. Uma transformação civilizacional, ela vai acontecer assim só num ponto. Né? Então, assim, é um movimento, é uma escala. Como a gente sabe também, é uma propagação de uma cultura, de uma cosmovisão diferente, né? Uma visão de mundo distinta, as pessoas, então precisa ter essa guerra cultural, né, que a gente entende, precisa ter o trabalho um a um, precisa ter esse trabalho heróico das pessoas e assim, as pessoas têm que atuar em conjunto, né? Isso que é uma nossa proposta aqui, atuação em comunidade, que as pessoas se unam para fazer essa transformação. E esse é o nosso projeto aqui, né, do Redescobrindo a Política.
A gente quer que as pessoas aprendam a atuar, como transformar a sociedade para o bem, propagar o bem comum, mas da forma correta, sem ideias assim, milagrismo, sem coisa boboalegre, eu vou lá, vou ser bonzinho, vou mudar tudo. Não, ou então assim, eu vou sozinho no peito, vou resolver tudo, vou criar um sistema, ou vou correr pro mato lá, ou vou criar uma civilização sozinho. Por isso que a gente quer resgatar a política, criar esse espírito de comunidade. Então, acompanha a nossa série, né? Eu acho que aqui muito a gente vai falar sobre isso. Acho que os próximos vídeos vão trazendo alguns pontos específicos que com o tempo você vai entendendo como funciona esse processo dessa transformação institucional. Então, se gostou do vídeo, curta, compartilhe para os seus amigos, porque a nossa ideia não é ser uma mudança sozinho, é uma mudança com várias pessoas. Então, por isso, leve esse vídeo para quem você conhece, quem você acha que tem esse potencial, tem esse desejo de mudar a sociedade e propagar o bem. Então, curta, compartilhe, né, e acompanhe, né, tanto os vídeos da série Redescobrindo a Política, quanto os outros vídeos do canal do Instituto Bem Comum. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.